Salve, salve, salve todos! Mais uma vez aqui estamos nesse dia tão importante, dia da família, domingo, né, onde todos estão reunidos com a sua família, no almoço de família. E aqui mais uma vez quero saudar o dono do dia, o supremo raciocínio do universo, que é o racional superior, este habitante que teve o infinito amor por todos nós ao se dirigir até este mundo inferior, atravessando assim, essa trombosfera, chegando nessa estratosfera de fluidos enfraquecidos, degenerados, poluídos, e vestindo uma roupa de animal, passando por animal sem ser animal, por ser ele exatamente aquele ser perfeito, puro, limpo, perfeito, superior a todos nós e a todos os raciocínios do universo, que é o racional superior, e vestiu exatamente uma roupa de lama, uma roupa de animal, uma roupa de bicho, passando por bicho, e muitos que estiveram ao seu lado não reconheceram essa personalidade maior do universo, que é o racional superior, supremo raciocínio do universo, que é fruto deste habitante que veio do mundo racional até nós, trazendo consigo toda a luz do amor, da razão, da sabedoria, numa grande humildade e simplicidade, nos esclarecer quem somos, o porquê que assim somos, de onde viemos, como viemos, para onde vamos e como vamos. Assim ele veio à Terra para salvar o animal racional, que estava vivendo desconhecido de si mesmo, sem saber quem era, vivendo como pensador, perdido, pensando sempre na dor, e depois de tanto sofrer as dores deste mundo deformado, degenerado, ter que sofrer a pena capital, que era a morte, a transformação para um outro estado mais enfraquecido. E assim, durante 2 milênios, precisamente por mais de 525 bilhões de anos, assim vivemos perdidos neste rosário da vida, e cada formação que íamos tomando era uma conta que criávamos diante do Tribunal Natural da Natureza, e este habitante, como um grande contencioso do universo, veio conciliar a nossa dívida nessas contas colocadas neste rosário encantado desta vida deformada, aonde aqui estávamos perdidos, sem saber quem éramos, o porquê que assim éramos, o porquê que aqui estávamos, e nem tampouco sabíamos para onde iríamos depois dessa transformação, a qual denominamos de morte. Esse era um momento cruel para todo pensador, que a única coisa que não conseguiu evitar. Os demais ele buscou, através da sua intelectualidade, transmitida pela própria natureza na evolução, uma fórmula para chegarmos à amenização das nossas lapidações através desse conhecimento artificial. Mas graças a esses movimentos evolutivos, dos movimentos e mudanças da natureza, chegamos ao auge da sua evolução e de sua mudança, ao chegarmos na fase do 3º milênio, que é a fase da razão, do amor, do saber, quando aqui chegou na Terra este habitante que veio diretamente nos trazer o maior tesouro de toda a nossa vida, que é a cultura racional, esta realeza divina, para libertar, salvar todos nós, porque ele era, na realidade, e continuará sendo esta essência maior do universo de inteligência divina, por ser ele a personificação da luz maior, da luz da razão, da luz do amor, da luz da compreensão, que é o racional superior, que vestiu o corpo de animal, e assim, nesse mundo nessa organização aqui da matéria, onde os seres orgânicos aqui viviam, exatamente nesse processo natural de evolução humana, para chegarmos ao conhecimento de si mesmo, e que foi longo e árduo essas mudanças, essas transformações, neste rosário encantado da vida,
onde cada vida era um período de nossa existência no corpo diferente, colocando contas através dos gostos, da vontade, pela liberdade que Ele sempre nos deu de expandirmos nossos gostos. Então chegou o momento da nossa definição, do nosso ser, e assim conquistarmos a ressurreição através da libertação, no conhecimento da verdade, sabendo quem somos, o porquê que assim somos, para onde vamos e como vamos. Pois como Ele nos esclarece, nos ensina que a vida tem as suas organizações paralelas. Então, dentro dessas organizações, devemos buscar a clareza do nosso raciocínio, que é a nossa consciência positiva, para termos clareza, para sabermos organizar nossa vida, conhecer o que é a vida e o que é o ser orgânico, e que são bem claras, estabelecidas pelas leis naturais, pelas leis universais, e assim todos aqueles que passam a se conhecer pelo desenvolvimento do raciocínio, tornando-se senhor de si mesmo, porque o raciocínio é o Deus vivo dentro de nós, essa consciência positiva verdadeira, que nos guia, nos esclarece e nos dá o verdadeiro saber, e para nos tornarmos dignos dessa volta ao nosso mundo natural. E assim, todos que são dignos, com a aplicação, a prática dos ensinamentos dessa grandeza universal que nos foi presenteada por esse habitante do mundo superior, o mundo racional, que é o racional superior, na pessoa de Manuel Jacinto Coelho, este cidadão brasileiro que nasceu com esse dom de nos iluminar, de nos clarear com o saber verdadeiro, através da sua maestria, da sua sabedoria em transcodificar a luz da divina providência que providenciou o nosso resgate, o resgate da nossa célula da razão, que é o raciocínio, através da transcodificação da energia racional em forma de informação, para nos fazer elaborar este grande cidadão brasileiro, Manuel Jacinto Coelho, a maior escrituração racional, que é a cultura racional, uma cultura natural da natureza, que não se trata de seita, não é religião, não é filosofia, não é espiritismo, e tampouco uma ciência criada da mente do animal racional, porque todo o conhecimento artificial foi desenvolvido pela criação da imaginação feita através da nossa mente que nascemos do chão. Então, esse habitante, Manuel Jacinto Coelho, que é a vestimenta, a roupa do racional superior, por isso que é a unidade, a personalidade desse supremo raciocínio do universo, que personificou-se no Tu, no dois, né? Dois em um só, que é o Tu, Manuel Jacinto Coelho, e o racional superior do mundo racional, que materializou-se, personificando-se na máquina do raciocínio deste ser brasileiro, desse cidadão de honra, de dignidade, o maior homem de toda a história da humanidade, Manuel Jacinto Coelho, que é o racional superior, a manifestação em luz, em essência, em força do superior racional, que deu consequência ao corpo de Manuel Jacinto Coelho para vestir a sua essência divinal, consciencial, que era o superior racional, o raciocínio superior a todo o raciocínio do universo, a fonte da energia racional que comanda a natureza. Assim, o senhor Manuel Jacinto Coelho não pensava, não imaginava, somente raciocinava, embora usando a máquina da sua imaginação, com a visão racional. Por isso ele foi o primeiro ser com a evidência racional, o primeiro ser imunizado. Os demais são tudo recuperados, que vão se desenvolvendo naturalmente até alcançar esta graça e ser consagrado pela força maior do universo, que é a energia racional, o superior racional, que é o racional superior, a nos conceder essa graça divina pela nossa persistência, nossa obediência. E assim sendo,
a mãe natureza que vibra de alegria na sua verdadeira harmonização, por saber que chegou o tempo de voltar a ser o que era, planície racional. Assim, esse conjunto dessas 7 partes, Sol, Lua, estrelas, água, terra, animais, vegetais, que compõem o que chamamos de natureza, que foi derivada da deformação transformativa da planície racional. Por essa razão, esse habitante veio desse estratosférico de pureza, atravessando essa trombosfera, chegando a essa estratosfera aqui de energias enfraquecida e poluída, e derramando sobre todas as nossas cabeças, a cabeça dos pivôs causadores da deformação dessa parte do mundo racional, que constituiu nessas 7 partes que justificam porque que assim somos, e identifica a formação desse mundo, que é o Sol, a Lua, as estrelas, a água, a terra, os animais e vegetais, e que agora está esclarecido e definido, e como essas 7 partes pode voltar a ser o que era, a energia racional, que constitui a formação da planície racional, e que foi deformada e transformada por uns tantos habitantes que deram causa e consequência ao animal de origem racional. Assim, o senhor Manuel Jacinto Coelho somente raciocinava, porque se ele somente pensasse, imaginava, ele não teria capacidade de nos libertar, de nos salvar e conduzir todos os pensadores ao seu estado natural de vida eterna. Mas por ele ser diferente de todos nós, era aparentemente como nós, mas diferente, por ser ele, o próprio racional superior, personificado, materializado, vestindo uma roupa de bicho sem ser bicho, para nos enriquecer, nos tornar milionário com a sua obra cultural, que é essa cultura do mundo racional, a nos ensinar o caminho de volta, nos dando o mapa, a planta e a bússola no universo que se desencanta através do seu canto divino, que é o canto racional, que está exatamente materializado, transcodificado nas informações do conhecimento dessa divina cultura, essa realeza divina, para nos tornar sábio e deixar conosco a sabedoria divina verdadeira do Pai Celestial, que é o superior racional. E assim sendo, ele, Manuel Jacinto Coelho, o habitante do primeiro mundo, que se dirigiu até nós, vindo do mundo racional, e para se comunicar com todos nós, ele teve que vestir o corpo de animal, sem ser animal, no dia 30 de dezembro de 1903, dia exato que marcou a evolução máxima da natureza, alcançando assim o ponto de honra ao mérito da nossa evolução, que era ser racional, através do nascimento na Terra, do raciocínio plenamente desenvolvido e ligado à fonte da vida, abrindo assim a porta da eternidade e unindo os dois mundos no só, o mundo racional, que é o mundo de nossa origem, com o mundo animal, o mundo no qual estávamos perdidos, desconhecidos de si mesmos, vivendo como bichos, como animais, e por essa razão atravessamos 2 milênios constituídos na preposição assim, de 579 bilhões de anos, para nos domesticar, nos amansar, evoluir e termos a capacidade psicológica de buscarmos a razão, e dentro dessa razão a nossa definição, passando a se conhecer. E assim ele aguardou com a sua paciência nos trazer essa divina ciência que nos esclarece. Então, minha gente, esse processo desta evolução cósmica natural, que acompanhou toda a evolução natural do ser humano aqui na Terra, da humanidade, até chegar a termos capacidade de entendermos, sentirmos o conhecimento de si mesmo, por sermos este centro que astrológico, como eles o racional superior, o senhor Manuel, nos notificou ao afirmar que o ser humano, por ser um centro astrológico, que com o tempo deveria encontrar em si mesmo a verdade das verdades através da imunização racional, e nela o porta-voz dessa verdade da verdade, que é o racional superior,
que ditou todo esse conhecimento através exatamente desse grande cidadão brasileiro que dedicou toda a sua vida em prol do bem de toda a humanidade, para que alcançássemos a nossa verdadeira e eterna salvação, que é a volta ao nosso mundo natural e ressurgir na nossa forma original de massa cósmica, de corpos de energia puros, limpos, perfeitos, deixando esse corpo artificial no qual não nos pertenciam, e por isso aqui éramos seres passageiros e transitórios deste mundo. Mas chegou a fase de nos conhecermos, e para isso foi que estruturamos durante toda essa evolução, dentro dessa composição preparatória para esse momento de definição, e assim conquistamos essa estabilidade da vida dentro dessas organizações que existem dentro exatamente da natureza, que manteve todo um processo natural, organizacional, para que pudéssemos chegarmos através da ordem ao progresso da razão, porque ordem significa cosmo, e para alcançarmos temos que respeitar as leis naturais e as leis constitucionais da civilização nessa preparação. E assim o senhor Manuel foi o maior exemplo, o espelho da fase do terceiro milênio, claro, cristalino, limpo, perfeito, para nos ensinar, não somente através das páginas brilhantes dos seus livros Universo e Desencanto, que representa ele. Falar de Manuel Jacinto Coelho, falamos de Universo e Desencanto. Ao falarmos de Universo em Desencanto, falamos da cultura que compõe este livro, Deus, que nos esclareceu a nossa verdadeira origem, a origem da vida e do universo, e o porquê dessa organicidade material, artificial, que serviu para nos lapidar, nos preparar, e assim ocorreu de forma natural. Por essa razão, cultura racional não é contra nada, é a favor de tudo e de todos, por ser a continuação definitiva da definição de tudo e de todos, por ser exatamente a fase final da permanência do animal racional neste mundo material. Ou ele volta para o seu estado natural de vida eterna, como corpo de energia racional puro, limpo, perfeito, ou ele vai seguir para a 22ª eternidade, se transformando para um campo vibracional de vida inferior a qual está, porque ainda estamos na classe A de animal racional. Abaixo de nós está a classe B, que é animal irracional. Por essa razão, nós estamos, estamos nessa roda da vida, que é essa roda zodiacal, que é exatamente alimentada na animação durante esses 2 milênios pelo zodíaco. Zodíaco significa roda da vida animal, que o racional superior, de forma bem explícita e clara dentro da sua cultura, mostra que esses habitantes estão dentro de uma classe deformada, degenerada, de bicho racional, dividida em 2 classes, animal racional e animal irracional. E assim, esses habitantes que extinguiram-se em cima do início da matéria, na goma e na resina, que derivou a água, a terra, e que formou esta natureza elétrica e magnética, que deu formação a todo esse artifício e a esse corpo orgânico natural artificialmente para a nossa evolução e preparação. Então assim chegamos o tempo dado pela arquitetura dos 7 arquitetos que elaboraram o mapa planta e também a bússola. Por essa razão foi nos dado o primeiro alfabeto para nos guiar, o de astrologia, ou astroquirologia racional, mas uma vez expandimos a nossa vontade através de nossos gostos e não atendemos, e criamos todo um complexo artificial de cultura do chão eletromagnético, que foram exatamente esse artifício, essas artes que deu formação às filosofias, às doutrinas, às seitas, as religiões, a ciência
científica, filosófica e espiritualista. Dentro dessa especulação, expansão de experiência, formamos esse mundo espiritual, aonde nos perdemos navegando nesse grande oceano do universo, desse fluido arquidoférico que formou essa arca esférica que chamamos de Terra, aonde dentro dessa arca esférica que navega nesse grande oceano do universo de fluidos e energia, estão exatamente o casal de cada bicho, um pertencendo à classe A, que somos nós, animal racional, que ainda temos capacidade de regressarmos conscientemente para a nossa origem, nos religando ao Pai, à fonte da vida, o Criador. E os irracionais, que exatamente tem um casal de cada bicho dentro dessa arca esférica. E aí está definido racionalmente esse mito, essa história e esse conto criado pela imaginação, mas de uma forma bem racional. Por essa razão, é importante seguirmos respeitando as ordens naturais e também as artificiais, que foi uma forma auxiliar dessas leis naturais, embora, mais uma vez, alguns instrumentos cooptados pela energia inferior, que não quer que regressemos ao nosso estado natural, tentam rasgar as leis da organização de uma sociedade para viver em harmonia. Por quê? Porque eles querem cada vez mais nos lapidar e não deixar se libertar. Assim sendo, é uma tarefa muito árdua, que exige muito esforço, muita persistência e paciência para nos conhecermos, nos dominar e não sermos dominados por certos fluidos de composição formada do astral térreo. E sim, como foi exatamente mostrado, o mundo espiritual, que é o mundo do astral inferior, invisível, que teve a missão de interferir na nossa lapidação para a nossa evolução, e assim sendo o primeiro passo para alcançarmos um encontro de ligação com o mundo racional. Por essa razão, cultura racional surge dentro desses padrões sociais aqui no chão, dentro de um templo, dentro de uma tenda, que é a casa exatamente desses seres, desses espíritos materializados, que tinha conexão com os espíritos desmaterializados invisível, que pertencia também a este campo eletromagnético. Só que foi exatamente instituído, criado por esse habitante do mundo racional, que veio na missão de nos ensinar o caminho de volta, nos libertar. Então ele, usando exatamente da ordem natural, ele respeitou, chegou no dia 30 de dezembro de 1903, deu início historicamente à fase do terceiro milênio, que iniciou exatamente, precisamente a 1h30. Essa energia personificava-se na pessoa de Manuel Jacinto Coelho. Então, por isso que 30 de dezembro de 1903. Então, 33, as três forças da criação, da constituição e formação dessa deformação, na força maior, superior a todas elas, se personificava precisamente a uma hora, que era essa energia superior, manifestava-se em um ser, em uma personalidade aqui na Terra, escolhida a esse berço da imunização racional, o Brasil, que desde o início da deformação foi preparado para ancorar a luz maior do universo na sua personificação, e essa personificação foi a personalidade formada do superior racional, esse habitante que se deslocou de lá e vestiu a roupa do animal, sem ser animal, e ali na rua Barão de Iguatemi, no Rio de Janeiro, próxima à Praça da República, 1h30, as três forças que se uniam numa só força maior do universo, que tomava a personificação a criação
do nascimento do raciocínio na Terra, e assim a natureza ali já clareando, resplandecendo a luz da divina providência para o mundo inteiro. Por essa razão, uma grande luz clareou a casa, o lar dessa criança que acabara de nascer 1h30, do dia 30 de dezembro de 1903, na rua Barão de Guatemi, no Matoso, aonde a sua genitora, mãe, a mestre do amor eterno, um habitante do astral superior que veio nesta missão à Terra para receber e personificar na materialização do corpo para vestir essa luz maior do mundo superior, mundo racional. Então, assim ela cumpriu também a missão dela, essa rosa do amor que vestiu, que materializou a luz do universo suprema universal, que é a luz racional, em forma de criança, e no exato momento da sua primeira respiração neste planeta Terra, ao seu surgimento, ao seu nascimento, o nascimento do menino Luz, uma grande luz resplandeceu sobre o seu lar, clareando toda aquela área que foi até motivos de cantos, de poesias, e existem documentos confirmando essa luz. Ela tomou um formato de uma estrela de 7 pontas, saudando os 7 reinos da vida, do porquê assim só, mais uma vez, essa força maior do 7, que representa o número sagrado 7, que é o produto da união do 3, essas 3 forças eletromagnéticas, exatamente sobre o comando da energia racional. Então, mostrando que a experiência, o mundo espiritual, o mundo celestial ali resplandecia de alegria com o surgimento dessa luz maior do universo a brilhar, que chegava aqui nessa base, que é o 4, isso é o 3, é o livro da vida, o 4 que constituiu através formou a matéria através da água, da terra, e que animou a matéria através do fogo e do ar, e que forma a base, essa base que constitui na evolução dos animais racionais, que são aqueles habitantes que se extinguiram no princípio da matéria, quando perderam o seu corpo original e tiveram que ser revestidos pela própria natureza, formada dessa planície racional que desceu do mundo superior e que constituiu uma reformulação corpórea para esses habitantes que se extinguiram no início da água e da terra, princípio da matéria, formando o homem e a mulher. E esse habitante maior do universo, ao ver nosso amadurecimento, a nossa preparação, veio até nós nos revelar toda essa trajetória que tivemos desde o início, desde a epigênese, que epigênese significa a criação superior, lá no mundo de pureza e perfeição, até a constituição e a formação dessa hipogênese, que é este mundo deformado, degenerado da matéria, dessa roda zodiacal da vida, que é essa categoria de bicho racional, dividida nessas 2 classes de animal racional e irracional, constituído por essa base elétrica e magnética, que é o fogo e o ar, e na sua condensação e materialização, que compôs o princípio da matéria, através da goma e da resina, que originou a água e a terra, e que formou exatamente a materialização dessas 2 energias eletromagnéticas, dessa natureza que nos animava em desequilíbrio, através dessas 2 máquinas da imaginação e do pensamento, que serviram nessa programação feita pelos arquitetos do astral superior, esses engenheiros arquitetos, que auxiliaram o grande engenheiro arquiteto Sol, onde estava a nossa essência de vida, nossas virtudes que perdemos, e que perdemos também o nosso corpo, e esse corpo, em junção com a virtude da planície, constitui essas 7 partes do porquê assim somos, planejado exatamente pelo consenso geográfico racional. E assim o 7, este número sagrado, importante, sagrado, porque ele possui
um significado transcendental, cósmico, por representar os três poderes, as três forças unidas numa só força, que é esse corpo orgânico que revestiu a essência da vida, que perdeu o seu corpo natural, original, de massa cósmica. Dentro dessa base, que foi a água, a terra, formada pelo fogo e pelo ar, que são os fluidos arquidoféricos, que deu a formação e a constituição dessa arca esférica que navega nesse grande oceano do universo, nesse grande mar da vida, em busca do porto seguro, e que chegou no dia 30 de dezembro de 1903, com a chegada desse habitante, para nos reconduzir a este porto seguro, que é o mundo racional, e assim ele confirmou essa realidade no dia 4 de outubro de 1935, exatamente dentro da casa do qual estávamos exatamente perdidos, que era esse mundo espiritual, esse mundo das experiências, esse mundo das expansões, das especulações. E dentro dessas expansões e especulações, encontramos os espinhos desse jardim deformado, degenerado, onde muitas ervas daninhas surgiram para exatamente nos tirar do caminho verdadeiro e certo que nos conduzia a esse porto seguro. Assim sendo, é a causa de eu ter dito que esse processo natural da evolução humana, para chegar ao conhecimento da razão verdadeira, a cultura racional, que é a cultura do mundo racional, que se manifesta agora para o mundo inteiro na fase do terceiro milênio, que é a fase racional, para que todos tenham a capacidade de conhecer a si mesmo. E aí vemos o longo caminho que caminhamos dentro de muitas lapidações, sendo esse caminho muito longo, mais de 579 bilhões de anos, e aí foi muito árduo, muita lapidação, para nos domesticar, nos amansar e tirar toda a nossa ferocidade daquela índole monstruosa, porque quando ressurgimos do chão, originário da resina, nascemos como monstrengos, fomos nos transformando, tomando outras formações de monstros, monstrões, monstradontes, até chegarmos primitivos, selvagem mais adiantado, e isso florando ainda, e a natureza nesse árduo trabalho, nesse longo trabalho de lapidação, de preparação, domesticação, nos amansando até chegarmos à civilização, para buscarmos a ordem e uma estabilidade da nossa vida e formarmos uma sociedade, e daí passarmos para esse processo, mais um processo de lapidação evolutiva, e sendo essa tarefa a construção de uma estrutura alicerçada no padrão social, para que houvesse mais ou menos uma compreensão dentro aí planejada por Vênus, esse Comodoro Sideral, através da comunicação amorosa, diplomática, que era desenvolvida por Mercúrio, outro Comodoro Sideral, na nossa intelectualização, desenvolvendo a nossa racionalidade, para chegarmos à racionalização do nosso ser e podermos racionalizar o mundo. Isso é muito importante compreendermos esse processo natural que veio exatamente formando toda essa base para que pudéssemos criar um bem-estar para todos, e por isso, lá na índole de todo ser humano, ele quer esse bem-estar para todos, como bem de si mesmo. E assim, todo esse sistema social criado para civilizar, surgindo lá na Velha Arábia, ali na Mesopotâmia, antiga Mesopotâmia, todo aquele processo que na civilização ariana, dessa constelação, quer dizer, um dos 12 sábios, né, daqueles sábios que saudaram exatamente a chegada desse habitante do mundo superior, que veio derramar o bálsamo da libertação, da cura da nossa deformação, que foi o racional superior, o que chegou no dia 30 de dezembro, por isso que essas três forças, então, deu assim, a personificação a uma hora, porque ali era exatamente a personalização
da divina providência neste ser superior que, sendo o rei da humildade, se omitiu dizer à humanidade quem ele era e deixou que cada um por si, pelo seu despertar de consciência racional, redescobrisse quem era esse grande rei dos reis, rei, acrosticamente falando, este racional eterno que veio nos imunizar, nos iluminar através dessa cultura. Por isso que ele é o rei dos reis, nós somos reizinho diante desse grande rei do universo, Manuel Jacinto Coelho, o mestre da justiça celestial, que vestiu essa divina luz, essa energia maior do universo, que é a energia racional, e para que pudesse assim nos dizer quem somos, o porquê que assim somos, de onde viemos, para onde vamos e como vamos. Após de muitos processos árduos de lapidação que passamos, e ele respeitou todo esse time, todo esse tempo de preparação e de organização que buscamos manter uma forma de pacificação, e essa pacificação está na imunização racional, que, como ele nos notificou que com o tempo, por sermos o centro astrológico, deveríamos encontrar em nós mesmos a imunização racional, e nesse encontro encontrar a pacificação nossa, encontrando a paz, deixando de buscar, por estarmos com a definição em mãos, o poder do saber em mão. E por isso tem uma passagem que diz assim: o reinado de Salomão acabou, porque era o poder do saber do encanto. Então o saber do desencanto está agora dentro de cada um de nós, desperto, que é a imunização racional, para aquele que persiste com respeito, obediência, todo o traçado da informação que nos dá o conhecimento de toda a organização da vida e do ser orgânico, para nos conduzir à libertação através da verdade. E como dizia o amado Salvador Jesus de Nazaré, histórico, não religioso, só a verdade vos libertará, e não poderá atestar a verdade quem não se conhecer, quem não souber quem é, de onde veio, como veio, para onde vai e como vai. E agora ela está na terra, como ele disse, eu tenho que ir para que venha o Consolador, porque se eu não vou, ele não virá. Ele chegará para vos ensinar a verdade, vos libertar, porque só poderá atestar a verdade quem se conhecer, quem souber quem é, de onde veio, como veio, para onde vai. E ele virá na sua autoridade máxima do universo. Essa autoridade máxima do universo é o raciocínio superior a todo o raciocínio do universo. É o racional superior, o verdadeiro Deus, que é uma energia superior a todas as energias, que está confirmada na sua cultura, com provas e comprovações, com base e com lógica. E assim, caminhamos nesse processo evolutivo, buscando essa confirmação para toda a nossa estabilidade e equilíbrio aqui nessa vida material, e no bom conviver em sociedade, em harmonia, formando essa organização de seres orgânicos, e tentando exatamente aqueles que têm a clareza de pensamento em busca da razão do raciocínio, que é o caminho da paz, da união, do amor verdadeiro. Então ele vai encontrando exatamente o equilíbrio, o respeito, pois pelas mudanças e transformações na natureza chegaremos a esse ponto, quer queira, quer não. Assim como aprendemos a falar, a andar, a cantar, iremos aprender a raciocinar e nos equilibrar e viver em harmonia e nos racionalizar e promover no mundo a racionalização universal. Por isso que a natureza, ela é constante nos seus processos de mudanças, transformações. Assim a natureza veio nos preparando a nos tornarmos seres humanos, ou seja, sermos um irmão e reconhecer o nosso irmão. Por isso que o ensinamento máximo da natureza, como foi nos ensinado pelo Jesus amado, histórico de Nazaré, amar a Deus sobre todas as coisas, fazer o bem sem olhar quem, não faça mal ao seu próximo. Porque
Amando a Deus sobre todas as coisas, você está raciocinando, porque o raciocínio é racional, racional é raciocínio. E sendo o racional superior, o supremo raciocínio do universo, fonte da luz divina, do amor, ele nos ensinará na prática da nossa munição de saber que é racional, fazer o bem sem olhar a quem, amar o nosso próximo como a nós mesmos. E como é que eu vou amar o meu próximo a mim mesmo? Fazendo a ele o que eu quero que seja feito a mim e a todos os meus entes queridos. Aí você está ciente, racionalmente, de que você está fazendo bem. Agora, se ele recebe como bem ou não, o problema é dele. Mas você está consciente de que fazer o bem é fazer a todos os nossos próximos irmãos o que queremos que façam a nós. Por isso somos humano. Humano significa um irmão que constitui uma organização de formação que chamamos de humanidade, que é uma grande irmandade no processo racional de racionalização, onde prevalecerá o amor e a compreensão. E assim confirmando a fase da racionalização através dessa estabilidade da vida material aqui em sociedade. Sendo assim, este é o fruto da imunização racional, que é essa ação da prática de todos os ensinamentos transmitidos pelo racional superior, que está bem claro, definido nas páginas brilhantes do seu ditado, nos livros Universo e Desencanto, que constitui a formação do maior conhecimento cultural de toda a história da humanidade, que é a cultura do verdadeiro Deus, o racional superior, um raciocínio superior a todo o raciocínio do universo. Por essa razão é que desde o início que ressurgimos do chão desse corpo orgânico, que a natureza vem nesse processo de mudanças e transformações, dando formações diferentes de corpos de vida, dentro de ciclos no movimento natural, preparando todos nós para nos civilizarmos e de civilização tornarmos seres humanos, e dentro dessa forma de ser humano, ser equilibrado racionalmente através da consciência verdadeira e positiva, que é o raciocínio desenvolvida pela energia racional, que só é encontrada na cultura racional dos livros Universo e Desencanto, ditado pelo racional superior, que é um raciocínio superior a todo o raciocínio do universo. Então chegamos na apoteose, no auge da fase racional, os 90 anos de cultura racional, para nos humanizar verdadeiramente, não aparentemente, porque a coisa mais parecida com a verdade é a mentira. Então a pessoa fala mansinho, bonitinho, através do artifício, aí você pisa no pé dele, aí você vai ver o bicho florar e desequilibrar-se e até atrocidar o seu próximo. Salve, salve, Aurenita, um abraço, minha amiga. E aí, e a Elizabeth Neves, também meu abraço, Elizabeth Neves. E assim o ser humano vai, nesse processo de lapidação, atingindo esse estágio de evolução precisa e necessária para entender a explicação do maior ser do universo, o racional superior, através exatamente da sua cultura cósmica, que nos revela a nossa razão de ser, a nossa origem, que é o superior racional, esse habitante que deslocou-se desse mundo, dessa fonte da vida, dessa fonte do amor, que é o mundo racional, a raiz mestra fecundadora do universo e causadora deste mundo, e que é a fonte da origem da vida e de tudo, pois foi essa fonte dela que desceu aquela parte não pronta, que estava em evolução de pureza e perfeição, e que uns tantos se deliberaram por conta própria a expandir a sua vontade, usando do livre-arbítrio que Deus nos dá, e deformamos essa partícula que deu consequência a este mundo. E assim, a formação com o mundo racional, o racional superior, que é esse habitante superior racional, vem nos esclarecendo a origem e formação desta criação, para nos dizer como poder assim agora podermos regressarmos e nos ligarmos
ao nosso verdadeiro estado natural de vida eterna, no mundo de origem, que é o mundo racional, simplesmente de uma forma bem simples, natural, esclarecido dentro da sua cultura, que desenvolve a nossa essência divina, que é o raciocínio, o Deus vivo dentro de cada um de nós. Por isso que o ser humano que desenvolve plenamente o seu raciocínio, a pineal, que é a consciência racional positiva do animal de origem racional, deixando ele de ser animal, tornando-se um aparelho racional, pelo estudo, pela leitura assídua do Universo de Desencanto, que é a caixa, a fonte, a usina da energia racional, que vai trabalhando exatamente nas duas máquinas do chão, a imaginação e o pensamento, e transformando essas duas máquinas, que foi formada pela natureza inferior eletromagnética, transformando essa força magnética e elétrica para o seu estado natural de energia racional, que era oriunda da planície racional, até alcançarmos ao despertar na plenitude do habitante, que é o raciocínio, a máquina do raciocínio, e assim naturalmente a própria energia racional, pela persistência e obediência, tendo progresso, o vivente que está com assiduidade, sentindo, lendo, obedecendo o ditado do racional superior, naturalmente a energia racional vai reconstituindo o seu corpo original de massa cósmica, extraindo das 7 partes do porque assim somos, que temos uma substância fluídica que patenteia a formação da criação dessas 7 partes, que é o Sol, a Lua, as estrelas, a água, a terra, os animais vegetais. Então ela vai, aquela sua parte, aquela sua semente, aquela sua substância que está ali patenteada, vai sendo, assim, restituída para a formação do seu corpo original, sem você perceber, naturalmente, até formar o corpo de massa cósmica, e a sua essência, que está litigiada, está cristalizada na célula pineal, desmaterializa, acionando a consciência desse corpo e despedindo desse corpo artificial material, e aí esse corpo já está desenvolvido um aparelho racional, que a máquina do pensamento já está totalmente racional, e é a máquina da imaginação que criou a matéria, e esse relógio que tem os seus ponteiros, os ponteiros da visão, que através da leitura, a máquina da imaginação, que foi formada do chão, ela pega exatamente as informações que está ali na usina da energia racional, que é o Universo de Desencanto, vai transformando na energia racional, transformando e recuperando a energia magnética para a energia racional, e sem a pessoa perceber, naturalmente surge a evidência racional, a pessoa passa a ver tudo quanto é de racional, por se ligar às linhas gerais dessa natureza, não só inferior, como a natureza superior do mundo racional, unindo, porque houve a união dos dois mundos num só, feito por esse habitante do mundo superior, que abriu a porta da eternidade. Por isso que a capa, o livro que é escrito por dentro e por fora, está o portal, o umbral, que é a porta do nosso mundo de origem. Quando você abre esse livro, essa usina de energia racional, você está abrindo a porta do seu mundo de origem e passa a receber essa energia, e essa máquina da imaginação tem a função de fazer a transformação do que você está lendo, relendo sem perceber, naturalmente, de uma forma pessoal, a transformação do seu comando magnético que te lapidou, te preparou e te acompanhou na sua evolução, dentro dessa caminhada, para o seu estado natural. E aí, sem você perceber, você começa a ver luzes, começa a ver a realidade. A evidência racional é você ter a visão do equilíbrio, da razão, seguindo dentro do caminho reto, da retidão divina. Então esse é um processo de evolução, pois essas mudanças e transformações que já fizemos durante essas 18 eternidades, que a nossa extinção foi na terceira eternidade para a quarta, então da quarta ressurgimos do chão, e daí levou 18 eternidades até chegarmos nessa 21ª, para nos capacitar psicologicamente para compreender a nossa razão de ser, a definição do nosso ser, e podermos nos religarmos novamente ao mundo racional e não irmos para a 22ª eternidade, que é de um mundo inferior. Então o racional superior nos trouxe o perdão é a salvação, por isso que
que é o racional superior, que é o senhor Manuel Jacinto Coelho, tem uma passagem, um vídeo que ele diz assim: salve, salve, quem conhece cultura racional está salvo, porque conhecer é fazer, e quem faz sabe, quem sabe não sofre, não padece. Quem diz que sabe e sofre, o sofrimento prova que nada sabe, porque o saber do mundo é ilusório, é uma magia magnética, que ilude dentro das fantasias. A pessoa pensa que sabe, mas não sabe nem o porquê que pensa, qual a causa que originou o seu pensamento. Então ele faz o que pensa, mas não pensa o que quer, porque existe um comando invisível, vibratório, que trabalha nessas duas máquinas do chão, que são exatamente dois ponteiros do nosso relógio, que regula esse ser orgânico que somos, organizado por essa natureza elétrica e magnética deformada, originada da planície racional, que constituiu a formação dessas 7 partes do porquê assim somos, e que estamos subdivididos nessas 7 partes, por isso dependemos dela, que é o Sol, a Lua, as estrelas, a água, a terra, os animais vegetais. Ela se harmoniza fluidicamente, e nessa junção se transforma no pingo d'água, que é o sêmen, uma goma, que ali tem todas as informações genéticas para a composição da formação de um corpo, que ao penetrar exatamente no instrumento feminino que surgiu da resina e que age ali no seu útero, incuba aquela semente que é plantada, que o homem conduz, e ela gera e forma, tal qual a lua, que é a reguladora. Por isso que a mulher tem esse poder, essa força de regular a vida, por ter a sensibilidade dada a ela pela própria natureza, que outrora fez esse papel através da resina e da goma. E tanto o útero feminino como o sêmen possui todas as informações genéticas da composição, da formação do ser orgânico para vestir o corpo de energia que se extinguiu em cima do início da goma, que formou a água, e da resina, que deu origem à terra. Daí surgiu a história de Adão e Eva. Adão, do aramaico, que era o alfabeto astrológico, mostrou que surgimos da goma, que era Adams, Adão. Adams significa goma, coma, princípio, a origem da água, e Eva, que significa resina, resina que é o derivado da origem da terra, e por isso existe 3/4 de água, onde terra implica que a terra é a costela da água, já que no aramaico, costela significa célula, e foi uma parte, uma célula ali, que saiu da goma na terceira, quando começou a formação foi na segunda eternidade, da primeira para a segunda, que a planície começou a se transformar, tomar uma formação diferente do seu estado natural. Salve, salve, Albanéia, minha querida Albanéia, quanto tempo, saudade, e desejo luz, paz, amor, vida longa para essa grande conselheira, mãezona da fase racional aí, uma amiga mesmo, a senhora Albanéia, uma das filhas do senhor Manuel Jacinto Coelho, o racional superior. Ela que traz consigo também a luz da razão, dentro dessa forma carismática que ela é. Um abraço, viu, Albanéia? Obrigado pela sua participação. E assim sendo, aí está esclarecido essa hipogênese, quer dizer, a hipogênese é essa criação inferior de Adão e Eva. Então, Adão é o homem formado da água, da goma, e Eva, a mulher, a resina, formado da terra. Por isso que a mulher, o homem planta a semente e a mulher gera essa semente para florescer, florir e alcançar exatamente o perfume do Pai Maior do Universo. E aí está explicado, bem feito, pelo racional superior, esclarecendo toda essa formação detalhadamente, de uma forma simples, clara, mostrando toda a criação, tanto dessa criação inferior como inferior. Então você vê, como eu falei, aí está todo esse processo evolutivo que foi direcionado pela regência da natureza, feita através das duas forças eletromagnéticas que comanda esse ser, essa vida, esse ser orgânico que conduz a vida superior através da formação sensorial,
após a condensação e a materialização da energia eletromagnética, e que criou essas duas máquinas, a imaginação e o pensamento. Então, é por essa razão que a cronologia do racional superior, muitas pessoas às vezes não alcançam, falam, a cultura do terceiro milênio, porque o primeiro milênio foi o comando da energia magnética, segundo milênio, comando da energia elétrica, terceiro milênio, comando da energia superior divinal, a energia racional, emanada do superior racional, que aqui chegou no dia 30 de dezembro de 1903, trazendo consigo toda a fonte dessa força maior do universo, que é a força do raciocínio, e por isso que 30 de dezembro de 1903 foi o dia que nasceu, surgiu na Terra o raciocínio, a força racional, que é a fase racional do terceiro milênio, que foi confirmada no dia 4 de outubro de 1935, exatamente, você vê na Tenda Espírita Francisco de Assis. Por quê? Então, a Tenda Espírita Francisco de Assis, interessante, você vê, tudo tem uma razão de ser, um porquê. Então, na culturação não existe enigma nem sofisma, existe revelações da origem, da causa do feito. Por que que o feito, a casa, a Tenda Espírita Francisco de Assis, foi exatamente ali que nasceu, surgiu a cultura racional? Porque o racional superior, ele veio respeitando todas as leis naturais do movimento transformativo e deformativo. O que ocorreu, que o presidente, que já nasceu com a missão, com a consciência, então, esses que dizem que o seu Manuel não sabia, isso é pessoas que ainda não alcançaram o grau de compreender e conhecer quem é Manuel Jacinto Coelho, o racional superior. E o seu Manuel, ele botou, diria assim, bombom na boca dos infantes, infante quer dizer infantil, das crianças, aqui, ele só omitiu a dizer quem ele era. Ele foi se revelando com o tempo, de acordo com o grau evolutivo da consciência de cada ser que estudava a sua cultura e que ia sentindo e percebendo, tendo sentimento da percepção evolutiva do grau racional para entender e compreender quem é MJC, Manuel Jacinto Coelho, o mestre da justiça celestial. Então, quando ele diz o racional superior determinou fechar, que o seu Manuel Jacinto Coelho nunca foi vaidoso, nunca foi arrogante, nunca foi prepotente. Ele era a fonte do amor, ele era a fonte da compreensão, ele era a fonte da humildade, da paciência, da calma. Eu digo que eu conheci este homem pessoalmente, fisicamente, e continuo conhecendo ele cada dia que passa da minha vida, através da sua cultura, do seu ditado, contido nos livros originais que ele ditou, que está na íntegra do que ele nos diz, do que ele nos ensina, do que ele nos prova e comprova com base em lógica, e que temos exatamente, queres conhecer o poder de Manuel Jacinto Coelho, estude com respeito, com persistência, com assiduidade, com amor e abnegação, que você vai conhecer o poder desse grande ser universal que personificou-se como animal, sem ser animal, vestindo a roupa de bronze para unir as raças e as cores, vestindo a cor do Brasil, que é a cor dos nativos brasileiros, é a cor de bronze, os Tupã, que erroneamente foi chamado de índio por Colombo, quando na sua travessia, aventura do pensamento, queria descobrir a Índia, queria ir para a Índia, criar novos mercados lá. Então ele ancorou exatamente ali da Bahia, a ilha de Veracruz. Se achar que por que ilha de Veracruz? Porque a caravana de Pedro Alves Cabral, Pedro Vaz Caminho, observando na chegada, quando ele olhou exatamente que ele ancorou ali na ilha de Veracruz, na Bahia, ele vira uma cruz, né, a ilha de Veracruz, Rio de Janeiro. Ele passou ali, ele já avistando aqueles montes, ele ao ver uma cruz no pôr do sol. Então ele disse, aqui até a ilha de Veracruz. Ele viu a cruz, a ilha onde ele viu a cruz. Exatamente. Por isso que o Cristo Redentor, a primeira cidade do planeta Terra
até o Cristo Redentor, fora da cruz, de braços abertos, abraçando os seus filhos do mundo inteiro, foi no Rio de Janeiro, ali no coração do mundo, onde exatamente ancorou a luz maior do universo, a luz do racional superior. Por que é que o Rio de Janeiro vive nessa fogueira infernal? Porque as pessoas ainda não se integraram com respeito, abnegação, amor, à fase racional. E a força magnética predominante ali está tão grande para cooptar todos, que ali tornou-se o berço da esquerda, formada pelo PCC ali, o Comando Vermelho, ou seja, o CV, PCC São Paulo, foi um erro. Então ali, eles se uniram, que é a força magnética de liquidação, destruição. Você vê, o Rio de Janeiro, ele sofre, mas vai chegar o momento da libertação, porque ali exatamente nasceu o Redentor que está de braços abertos, fora da cruz da matéria, está no comando da fase do terceiro milênio. Mas sim, como eu estava falando, porque que exatamente na tenda espírita Francisco de Assis, que surgiu o senhor Manuel Jacinto Coelho, sabendo da missão dele, consciente da missão dele, tudo que o seu Manuel fez foi com consciência racional, positivamente, para exatamente dar continuidade a esse trabalho evolucional natural da natureza, essa evolução da natureza, e ele seguiu dentro dos trâmites naturais, respeitando tudo, dentro da ordem, para o progresso da fase do terceiro milênio. Por isso que ele deixou tudo já organizado, tudo preparado, a cultura nacional, a cultura sui generis, inédita, completa, não precisa João ninguém, porque o seu Manuel não transferiu o conhecimento dele para João, nem para Chico, nem para Joaci, nem para Jocinéia, não, ele presenteou a humanidade, todos são filhos dele. Aqueles que respeitam, aqueles que se dedicam, se integram com respeito, com amor, com persistência e obediência ao seu ditado, aos seus ensinamentos, e coloca em prática, alcança em si mesmo, dentro de si mesmo, a imunização racional, por saber e conhecer o porta-voz da verdade, que é Manuel Jacinto Coelho, cuja sua personalidade, a sua essência é o racional superior, fruto do superior racional, esse habitante que deslocou-se do mundo superior, o mundo racional. E assim ele, em 1933, ele consciente, já de forma racional, trabalhando, ele criou um posto de luz, sabendo que a humanidade vivia de experiência, de expansão, de especulações. Então ele criou a tenda espírita Francisco de Assis. Por que Francisco de Assis? Porque Francisco de Assis é o pai da bicharada. Então ali estava diante, personificado para o mundo, o pai da bicharada, que veio libertar o animal racional, salvar dessa categoria de bicho racional e reconduzir ao seu mundo natural, que é o mundo racional. Por essa razão, ele criou a casa do pai dos bichos, que é a tenda espírita Francisco de Assis, essa casa de expansão, expandindo a consciência de todos para o astral superior. Primeiro passo, por isso que ele diz que é o primeiro passo para chegarmos à meta final, o mundo racional, que era essa expansão, essa evolução através das experiências desse estado. Não é que ele recebia, não é que ele fazia psicografia, não, ele sabia e estava trabalhando a humanidade, os infantes, que são as crianças, somos nós. Como é que você chega, trabalha a criança do jardim da infância? Você vai preparando, você vai contando uma história aqui, a verdade na essência da história, mas adaptando, amadurecendo, evoluindo, até ter capacidade psicológica de entender puramente a realidade. Aí é o despertar de encontrar em si mesmo a imunização racional, por sermos esse centro astrológico, esse centro que se tornaria o aparelho racional, recebendo todas as orientações precisas, necessárias, do mundo racional, através desse supremo raciocínio do universo, que é o racional superior,
que é o seu porta-voz, é o senhor Manuel Jacinto Coelho, o missionário da pureza. Então, muitas pessoas passaram batido, despercebido de quem era Manuel Jacinto Coelho, ainda continuam criando. O seu Manuel transferiu o conhecimento dele para o seu Chico. Mentira! Isso é embusterismo, isso é mistificação, isso é criar mitos, é criar, criar grupos. Seu Manuel Jacinto Coelho não transferiu o conhecimento dele para ninguém. Todo o conhecimento dele está no universo em desencanto, que compõe a cultura racional, a maior cultura de toda a história da humanidade, que transcende a todos os conhecimentos científicos, filosóficos, religiosos e doutrinários. E aquele que conhece cultura racional está salvo, porque conhecer é saber, saber é fazer. Eu posso ter informações, porque cultura... Aí entra novamente o 3. Essa... Pra mim, pra você, pra todos que entendem. Hã? Passou pra mim, pra você, pra todos que entendem respeito. É verdade. A Valéria aqui está me falando, o seu Manuel Jacinto Coelho passou o conhecimento dele, transferiu o conhecimento dele para mim, para você, para todos nós. É o amor de nós em vós, o amor de vós em nós. A Valéria lembrou bem essa passagem. Então, o conhecimento que esse habitante do mundo racional veio à Terra trazer foi transferido para mim, para o meu eu, para o seu eu, para você aí, para todos nós e para todos vós. Então, o amor de nós em vós, o amor de vós em nós. Por isso que é um por todo e todos por um. Esse um é o racional superior. O todos somos nós. Então, ele deu para todos. Ele não fez discriminação, ele não discriminou ninguém. A gente, pelo livre-arbítrio, que se discrimina, se auto, e vai discriminando o nosso próximo por não ter o conhecimento. Porque o conhecimento é um só, Deus é um só, a verdade é uma só. Então não adianta a gente querer falar, como diz o Ração, para uma pessoa adiantada, por dar a opinião no que não conhece, pode se prejudicar. Tá entendendo? Então, seu Manuel, então o seu Chico, o seu Manuel tinha um apreço pelo seu Chico, que era uma pessoa que acompanhou ele. Então a fidelidade de Deus é assim como ele tinha por você, tem por todos nós. Então o seu Manuel, ele tinha amor e carinho por todos. Eu digo isso porque eu estive ao lado dele e conheço. Eu conheci, conheço e continuo conhecendo. Quanto mais eu vou estudando a cultura dele, mais vou tendo confirmação desse grande ser universal que personificou-se como Manuel Jacinto Coelho, que na realidade é a suprema consciência do universo, o raciocínio superior a todo o raciocínio do universo, cujo toda transferência do seu saber está no universo desencanto, que é o seu ditado. Por isso que ele ditou. Ele não escreveu, ele ditou. Ele não passou para aqueles que tentam dizer e usurpar do conhecimento que ele deu a todos nós. É verdade, é como a Valéria disse, ele jamais transferiu o conhecimento dele para aqueles que tentam usurpar o seu conhecimento, tentam se apropriar do que não é seu, querendo ser o dono daquilo que não teve a capacidade de ser, de fazer, de conhecer. Valéria, mais uma vez, lembrou muito bem este fato. O seu Manuel, na sua humildade, na sua simplicidade, se omitindo a dizer quem era, ele foi nos transferindo para todos nós, não para aquele que estava lá dele, querendo usurpar, querendo ser o que não era, o que não nasceu para ser. Porque todos nós somos um só, quando estamos seguindo dentro da ordem e do respeito que é racional, o equilíbrio, e aí chegando a ser aparelho racional, buscando essa ligação natural com ele, com o racional superior, que é o autor do conhecimento, através de seu porta-voz da verdade, que é o senhor Manuel Jacinto Coelho, único, sem segundo nem terceiro. Não é João ninguém, não é Chico, não é Joacira, não é Joaci, não é o Zé, tá entendendo? É a humanidade, a quem ele dirigiu todo o seu saber. Agora resta saber se nós estamos merecendo, porque a cultura racional é para todos, mas nem todos são para a cultura racional. Entendeu? Essa é a realidade. A cultura racional é para todos. Seu Manuel Jacinto Coelho, o racional superior, que é o superior racional, deu a cultura racional para todos, mas nem todos estão merecendo a cultura racional. Por isso, muitos chamados e poucos são os escolhidos. Os escolhidos são os que se fazem por merecer
através do respeito, através da obediência, da persistência, sendo o que ele é, não querendo ser o que não nasceu para ser. Porque a verdade é uma só, Deus é o só, não existe dois, não existe três, não adianta eu querer modificar. E assim, esses hábitos, esses costumes e essas crenças do pensador, essas ideias, esse modo de regência é que gera todas essas confusões, essas discussões, formações de grupos, tá entendendo? Se afastando do mestre, ficando à margem da fase, tornando-se marginais da fase. E os incautos quem são? São aqueles que não sabem, não têm conhecimento, não têm informação, vão acreditar. Fulano chega, fui amigo do velho, sou amigo do velho, tudo do velho era comigo, sabe? Quer dizer, subestimando o seu Manuel. Aqueles que o seu Manuel manteve mais debaixo dos braços dele, ali do manto dele, divino, foi porque se ele saltasse, a pessoa se perdia. Ele tentou ali até o momento da conclusão da sua missão na Terra, que era a elaboração dos livros, a obra. Ele manteve aquilo para ver se aprendiam alguma coisa e se recuperava ali. Mas muitos, quando ele tirou a roupa de matéria, muitos quis sentar no trono do homem, pensando como tinha ido embora. O homem não foi embora, não, ele está na frente, só que ele está na forma corpórea, natural dele, comandando a fase, dando a cada um que merece, vendo quem está respeitando, quem está obedecendo, quem está seguindo, colaborando, participando da sua casa aqui na Terra, porque houve a união dos dois mundos. E assim, devemos atinar com a razão, e assim, sabemos que esses hábitos, esses costumes, essas crenças, essas mistificações que está dentro do ser, gerado por esse Comodoro Sideral Netuno, e associado com a força assim, difusa de Plutão, que cria a mistificação, os mistérios, os enigmas, cria os ritos, rituais, que não existe na cultura nacional. Então a cultura nacional é a continuação de tudo, mas puro, limpo, perfeito, botando tudo no seu defeito, tirando os cascalhos da essência, unindo a verdade, que é universo é unir os versos, tirando todo o cascalho, toda a sujeira, toda a impureza, curando com o bálsamo da energia racional, pegando aquela partícula essencial da essência verdadeira, unindo esses versos num verso de razão, que é racional, com amor, com compreensão, e desenvolvendo cada verso desse no seu devido canto, colocando o seu devido canto. Então, é importante essa consciência racional, essa informação para as novas gerações que estão surgindo, que tem muito bicho atrevido, querendo exatamente tirar proveito da fase racional. E o que o dever de quem conhece a cultura racional é zelar, é esclarecer para quem está chegando. Porque eu vou me embora, então vai ficar tudo aí. Então eu estou deixando tudo registrado, porque eu compreendo minhas considerações. Pelo que eu vi, o seu Manuel era sabedoria pura. Tudo que ele fazia, ele ensinava a gente a ser e não ser. Não ser bicho, ser racional, ser equilibrado, ser respeitador, ser honesto, ser justo, ser ponderado, ser esclarecido. Tá entendendo? Tudo isso, ele é o único referencial da fase racional, chama-se Manuel Jacinto Coelho. Não é Chico, não é João, não é Joacim, não é fulano, não é ciclano, não é Beltrano. É Manuel Jacinto Coelho, um único, sem segundo nem terceiro aparelho do racional superior, por ser ele não se aparelhou, ele vestiu essa energia quando nasceu. Por isso que aquela grande luz em forma de cascata na rua Barão de Guatemi, no Matoso, apareceu para a humanidade ver quem estava presente naquela época, aquela geração, em forma de uma estrela de 7 pontas, saudando os 7 reinos da vida. O comando desses 7 reinos que compõem toda essa deformação, e todos eles rendidos, saudando aquele ser iluminado que acabara de nascer na Terra há 1 hora e 30 minutos. Os 3 poderes saudando
a unidade, o ser, que vinha da eternidade, por isso que era 1h30, 3 e 0. Então, a temática da matéria nos revelando aquele ser. Por que o seu Manuel dormiu 3 dias e 3 noites? Será que alguém já se perguntou? Aí não, mas isso é conversa, você está vendo o que disse que é amigo do velho, que disse que ele não nasceu em 1903, mentiroso, mistificador Edgar Pinheiro, com essas histórias aí, querendo que era amigo do velho, ele que atentou contra a família do velho, desde Belfor Roxo ele se contradiz, mas deixa pra lá. Isso aí vai para outro momento que eu vou entrar para mostrar a origem, porque foram 1013 livros, mais esse aqui, que é especial, um livro extra, após exatamente o atentado que fizeram contra Manuel Jacinto Coelho. Então eu quero mostrar, esse é um livro, uma raridade, né, dada pelo meu pai, que é minha mãe, Maria Estela Sampaio, né, ele deu um dentinho ao Roberto. Então após aquele fato de Belfor Roxo e os 2 fatos que ocorreram do Retiro Racional. Então deu origem, na onisciência de Manuel Jacinto Coelho, a formação desse livro, que é o 13º livro, o fato que ocorreu com o Dudu Timaya, mas isso aí também ele abrangeu tudo, o futuro que ia acontecer, porque o Timaya foi só o pivô, a ponta do iceberg do que estava para acontecer. Ainda existem essas heranças malditas dentro da fase, aí mesmo nesse auge apoteótico da fase racional, da culturação dos 90 anos, ainda temos aí semente germinada aí, e que a gente deve ter muito cuidado com esses ditos cujos, mas eu vou contar a história desse livrinho no próximo vídeo, não agora, né? O que eu quero mostrar é essa preparação. Amanhã é o dia que comemoramos o surgimento da Tenda Espírita Francisco de Assis. Eu estou fazendo só o preâmbulo, né? Para amanhã podermos fazer exatamente uma live em compensação, já que a Tenda Espírita Francisco de Assis foi 7 de julho de 1933. Se você tiver um conhecimento mais ou menos da temática da matéria, como mostra o Racional Superior, no livro da réplica, não me lembro qual o livro, é da réplica, ele mostra que a matemática é a temática da vida, cujos números não é só um valor quantitativo, também é qualitativo, por ser a ordem do progresso do universo em sua mudança e evolução. Assim, você vê que se você analisar o ensinamento, por que o seu Manuel Jacinto Coelho, presidente da Tenda Espírita Francisco de Assis, dessa ATEFA, né? Então, ele criou, abriu as portas dela no dia 7 de julho de 1933. Então, o número-chave, o 6, né, julho, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, 7, interessante, no mês 7, no dia 7 de 1933, que é 7, então os 3, 7, 21, será se é por acaso? Por acaso não existe, o que existe é uma causa desconhecida, e que o pensador, o bicho imaginador, fala, isso aconteceu por acaso. Por acaso é uma causa desconhecida. É uma coincidência não existe. Se existisse, o universo explodiria da noite para o dia. Então, mais uma vez, ele está mostrando os 21, que dá os 3, dos 3 dá os 7. Então, toda essa revelação surgiu exatamente nessa casa, nesse posto de luz, a qual ele respeitou, ele criou a Tenda Espírita, que todos viviam em experiência, experimentando expansão, especulando, buscando a sua definição, e ali, dentro daquele ciclo evolutivo natural da natureza e sua mudança, alcançamos a meta final, que foi encontrarmos a definição do nosso ser racional. Por isso que o 7 é o produto da união desse ternário, que é o 3, dessas 3 forças, desses 3 poderes, o espiritual, que é a experiência, a expansão, a evolução, né, que significa o mundo espiritual, esse mundo das experiências, dos espertos, tem muito esperto, né,
com o quaternário, que é a base da constituição, da materialização desses habitantes, que foi a goma, que deu origem à água. A água é a terra, o fogo e o ar. Aí você vê, aí forma o 7 que é o número considerado o número de ordem natural, do progresso, de uma forma perfeita. Por isso que as 7 partes do porquê assim somos. Enquanto a parte se divide o mundo em 7 partes: Sol, Lua, Estrela, Água, Terra, Animais e Vegetais. Enquanto a parte se divide o ser humano em 7 partes. Então 7, dentro do dia 7 de julho, 7 mais 7, de 1933, mais 7, é o 336, 9 Nossa Senhora nada, mais um 7. Então 3, 7, 21. 21, número-chave 3, os 3 poderes, as 3 forças reveladas por esse habitante do mundo superior, né? Nesse posto de luz, que iniciou com no dia 4 de outubro de 1903. 4 que representa novamente aqui, ele definir essa deformação desse mundo espiritual, dessa natureza eletromagnética, através das 3 forças, dos 3 poderes. Aí ele definiu no dia 4 de outubro de 1903. Então 1935 vai dar o quê? O fim da fase do animal racional. Foi naquele dia que o São Manuel disse. Ele não disse eu, ele diz o racional superior, que era a personalidade dele. Determinou o fechamento das portas do Centro Espírita Francisco de Assis. Então, você vê a transcendência e a seriedade, a profundidade e a elevação da cultura racional. Então, o seu Manuel é somente porta-voz dessa verdade, das verdades, que ele é o instrumento que, desde o dia 30 de dezembro de 1903, recebeu na sua essência a força e a energia desse habitante que veio do mundo racional, que é o superior racional, dando a ele a personalidade do racional superior. Não é que o racional superior chegou, falou no ouvido dele, como alguns dizem, aí ele rejeitou, reforçou. O seu Manuel é um missionário, ele veio nessa missão da pureza, da perfeição do mundo racional, trazer toda essa informação. Então estava tudo dentro dele, ele já sabia tudo. Ele conhecia tudo, mas ele fazia de nada sabia. Achei acolá que ele deixava escapar. Como tem um fato, o Jorge Elias relata, que aquele livro, muita gente, o inimigo do velho que diz que é amigo, diz que esse livro é maior. Não, aquele livro foi o único livro, fora o livro ditado pelo seu Manuel Jacinto Coelho, O Racional Superior, Universo e Desencanto, que é o livro de cultura racional é o Universo e Desencanto, o único livro que teve autorização do mundo racional, que é o Racional Superior, o seu Manuel Jacinto Coelho, a rodar na gráfica racional, foi o Cavaleiro da Concórdia, dando apenas uma vírgula de quem era MJC. Ali tem algumas passagens, ali tudo é fato, confirmado e autorizado pelo senhor Manuel Jacinto Coelho. Ali dá a identidade de quem é Manuel Jacinto Coelho, uma vírgulazinha, ali foi só um docinho na boca da gente, para a gente poder atinar com a razão, buscar raciocinar e compreender quem é esse grande homem, esse homem verdadeiro, este verdadeiro homem que chamamos de Manuel Jacinto Coelho, o racional superior, autor único, sem segundo nem terceiros da cultura racional, dos livros Universo e Desencanto. E assim, ele, 1935, porque 1935, eles eram, que é 1935, 9, 5, 3, 8, 8, 1, 9, 2, são 2 9, não são nada. Então, quem sabe, o primário da matemática, da temática da matéria, vai entender nesse primário. Então, 2, 0, o número-chave desse ano de 1935 é o ano que fechou, com os 2 algoritmos, zerou, e por essa razão ele falou, terminou a fase do pensamento. Acabou a fase do espiritismo, acabou a fase em outras palavras, acabou a fase das expansões, das experiências, das especulações, porque chegou a fase da definição, da solução, da recuperação do animal racional, que é a fase racional, e ali ele confirmou a fase racional, que iniciou-se no dia 30 de dezembro de 1903. Então a cultura racional
Ele deu esse espaço de 32 anos, quase chegando a 33 anos, para exatamente confirmar a fase da ressurreição da humanidade, que é a fase racional, a fase da recuperação. E ali ele iniciou com as primeiras palavras dirigidas a todos nós, compartilhando para todos nós seu amor, ao dizer: quem és tu, que a ilusão é tanta que és incapaz de definir o teu eu? Sabeis vós que sois corpos imprudentes no abismo do dia para dia, ambicionando tudo quanto é de material por grande obscuridade do espírito. Aí a mensagem é muito grande, profunda e elevada, que nos esclarece e dá o início à maior cultura de toda a história da humanidade, do quem és tu, que nos esclarece com base, com lógica, com prova e comprovações, nos dizendo quem somos, o porquê que assim somos, de onde viemos, como viemos, para onde vamos, que está tudo esclarecido no seu ditado, nos seus livros Universo em Desencanto, fruto exatamente dessa evolução natural. Então a fase do pensamento foi encerrada exatamente nessa data, e o seu ciclo evolutivo, que era mantido pelas constelações da roda da vida, que era o zodíaco. Por isso nós somos centro astrológico, que somos animal de origem racional, por estarmos nessa roda, nessa roda zodiacal, que é a roda da vida. Então chegou o momento de encontrarmos em nós mesmos a imunização racional, que já estávamos preparados para esse encontro cíclico, evolutivo, natural. E assim terminou a fase do pensamento e da imaginação, e iniciou-se um novo estado vibracional, uma nova vibração dentro de um ciclo natural, através desse movimento. Por isso que é uma evolução cósmica natural, essa etapa final da humanidade aqui na Terra, sendo o encontro com a nossa individualidade perdida, que surgia ali o tema eterno de amor, né? A Tefa quer dizer templo eterno da força do amor, naquele posto de luz que era considerado um centro espiritualista, um centro que conduziu a pessoas a expandir para encontrar a definição de si mesmo. Então, o seu Manuel, ele apenas ali, ele respeitou o nosso estágio. É como você tem que respeitar o estágio da criança. A criança chega engateando, aí tem a fase infantil dela brincar, se descobrir. Ninguém pode antecipar a fase dela. Assim, nós somos infantes, nós éramos infantil. Então, ele, como pai maior, respeitou cada ciclo, cada fase da nossa etapa evolutiva, até chegarmos à etapa final de amadurecimento, para compreendermos psicologicamente a razão de ser, encontrar em nós mesmos a imunização racional, que é o despertar do nosso raciocínio, da nossa consciência racional positiva, verdadeira, a nos guiar, a nos orientar no caminho verdadeiro da razão, respeitando, seguindo a ordem, com persistência, com paciência, com obediência aos ensinamentos do Pai, que só quer a nossa felicidade, e que encontremos a eterna felicidade, que é a volta à casa dele, o mundo racional. E assim a natureza foi seguindo os movimentos. Nós estamos no auge da fase racional, 90 anos da cultura racional, da sua confirmação, 121 anos da chegada desta fase aqui na Terra, com a chegada desses habitantes. 90 anos da confirmação dessa fase, com a cultura que ele nos deu, para nos integrar, nos ligar a esta fase e religarmos a casa dele, que é o mundo racional. Por isso que aquele que vira as costas para o retiro racional, que é a casa dele aqui na Terra, está virando as costas para o mundo de origem, não pode voltar para lá. Tem que respeitar a casa dele, tem que respeitar a família, porque a casa de cada estudante de cultura racional, respeitador, obediente, que segue as determinações do racional superior, não querendo usurpar o seu conhecimento, é uma extensão da casa dele, o retiro racional. Por isso todo respeito é pouco numa casa de um estudante de cultura racional, porque ali é uma extensão, é um braço
da casa do Pai, do retiro racional aqui na Terra, do Pai Maior do Universo. E essa nova fase, a fase racional, é a fase do desenvolvimento do raciocínio, com novos costumes, uma nova cultura e novos valores. E por isso temos que mudar, quer queira, quer não. Assim como aprendemos a falar, a cantar, a seguir, vamos aprender o que é cultura racional e seguir. Senão, é a lei seletiva, a natureza vai eliminando, vai liquidando. Por isso que eu disse, o mundo agora entra numa fase delicada. Salve-se quem puder e se puder. Eu diria, salve quem puder e se quiser. Porque a solução está em nossas mãos. O poder do saber nos presenteado. Ele concluiu a missão dele. Por que aquele 1013 livros? Aí a pessoa chega assim, Manuel, ali ele já ele disse o dia que ele ia tirar a roupa de animal. Na quantidade, quem estuda, aí vai ver 1013 livros, seu Manuel, ele sozinho, só um autor, ditou 1013 livros, sem falar isso aqui, que esse aqui é extra, especial, e ele botou esse aqui no 13º, faz parte do 13º volume da obra básica fundamental, onde está a imunização racional. Mas 1013, então, se você raciocinar, tiver conhecimento de números, temática, você vê o conhecimento de cultura racional, o conhecimento de volta. Então, como é que ele ia voltar para o estado natural dele? É só você ver. O dia, ele deixou dito que ele voltaria, por isso que ele diz, no Hilton Franco, o Hilton Franco volta a ele, e seu Manuel, vai chegar, a matéria tem princípio, tem fim. Todos, como o senhor diz, todos têm que... E quando o senhor morrer, como é que vai ficar? Né? Que só ele teve coragem. Aí a obra está pronta. Quer dizer, ele concluiu a obra, 1013 livros. Então, 1013, meu livro, foi no 934, aí 934 era o meu livro da cultura racional. Aí ele, no ditado, ele diz assim, eis o milésimo, este é o último livro dos 1000, ditado pelo verdadeiro Deus. Olha só essa colocação. Está até com esse livro aqui, mas depois procure, só aqui na minha lembrança, na minha memória. Então, nesse livro 934, quando ele diz assim, eis o último dos 1000 livros ditado pelo verdadeiro Deus. Ali ele já concluiu a missão dele. Aí ele nos presenteou de bônus mais 10 livros, que ele leu até 1943. É de hoje tempo, muita gente diz, esses 10 aí não foi o seu Manuel Dito, foi? Porque esses 10 de bônus, ele apenas mostrou alguns problemas. O terrorismo que chegou no Brasil, que invadiu o Brasil, como estamos aí, o Brasil, esse governo de esquerda, aliado com o eixo do mal, da liquidação, da destruição, que é o Irã, os terroristas. Aí ele mostra a enchente do Rio Grande do Sul, o sofrimento dos nossos irmãos gaúchos, como é que é? Então ele mostra todos os problemas climáticos, abalo sísmico que a humanidade teria por não ter exatamente acompanhado a evolução da fase, se integrado à fase do terceiro milênio, a fase racional, para ser amparado, guarnecido pelo mundo racional e pelos nossos irmãos. A iminência de uma terceira guerra mundial e tudo, está tudo ali escrito, as secas em várias partes do mundo, pessoas morrendo pela variação climática. Esses 10 livros foram bônus, porque ele concluiu a missão em 1934 e de total 1943, o contrário, 9, que é o saber final da humanidade, em 7 partes. Olha, não é coincidência, tudo tem uma razão de ser. 1934, ele conclui ao dizer que ali era o último livro dos 1000, porque ele já tinha nos enriquecido, já tinha nos tornado milionário com a informação do conhecimento que ele nos presenteou, que nos dava a verdadeira sabedoria divina. Por isso que eu digo que toda cultura tem 3 estágios: informação, aí você vai adquirindo as informações daquela cultura, daquele conhecimento, para chegar ao conhecimento, conhecer todas aquelas informações, e quando você conhece aquelas informações verdadeiras e aplica no dia a dia, aí você começa a saber na prática o funcionamento
da eficácia daquelas informações. Isso é ciência divina. Então, no 1000 ele já estava certo da conclusão da sua missão na Terra. Então, 1000 livros, então são 1013 livros. Se você somar com os quatro da obras-prima, as obras primeiras, Francisco de Assis, Universo e Desencanto. Porque no primeiro volume ele diz, se a cultura racional tivesse surgido na Terra, você já teria visto Universo e Desencanto. Olha só, essas entrelinhas do Racional Superior. Porque tinha dado, já ditado os primeiros livros da obras primas, que é obras primeiras de cultura racional, Universo e Desencanto. Que é a base, ele deu cada livro desse a um reinado dessa base da deformação material do mundo espiritual, mundo em expansão, do espiritismo. Aí dizer, o médium, ele nunca foi médium, seu Manuel. Médios somos nós, que estamos na metade do saber. Seu Manuel, ele veio completo. Ele era o presidente da Tenda Espírita Francisco de Assis. Ele não era o médio presidente, ele não tinha metade, ele veio único, somente ele. Não existe segundo nem terceiro. Ele veio completo, trazendo consigo toda a luz do saber, toda a informação. E assim ele concluiu. E 1013 livros, 1013. Aí se você ler ao contrário, que é a volta com os 1000, aí já ele tinha concluído a missão de nos reconduzir de volta à origem do mundo racional. E ali estava a data do desligamento dele da matéria. O dia que ele tirou a roupa, 13 de janeiro. 13 de janeiro, 1013. Agora 13, ao contrário, 01, janeiro. Então, é cada um que estude e veja, porque a natureza é a fase do saber, do conhecimento, a fase racional, e na cultura racional não existe mistério nem enigma. Então ele deixou todo dia, ele só mentiu a dizer, ó, é isso. Então, raciocinem. Então, o ser que raciocina é o ser completo, é o ser esclarecido, é o ser que sabe esclarecer a verdade. Não fica com suposição, com sugestão, que sugestão é sugestão, tá entendendo? Então, nós temos que nos limpar das mistificações, das balofestias, do misticismo, tá, do embusterismo. Então o cara, o Samuel transferiu o conhecimento dele para a fulano, não, ele transferiu para a humanidade. Aí você está discriminando, você está dividindo. Não pode. Isso não é racional. Racional é uma coisa só. Então, minha gente, por hoje é só. Amanhã comemoramos o aniversário da Tenda Espírita Francisco de Assis, esse posto de luz, de sabedoria, que é onde nasceu a cultura racional. Então, amanhã continuaremos esse assunto, abordar esse assunto. Quero deixar aqui um abraço a Carmen Bright, salve, salve. Salve Maria Cristina, salve a Origem Racional, salve, vou botar aqui tentado com berço, salve Cláudio, meu irmão racional, uma boa tarde para você também, Carminha. Muita calma e amor sempre com o nosso Pai, raça nosso Pai. É verdade, Carminha. Maria Cristina, salve, salve, nosso irmão de origem. Nelson Ferreira, esse grande cantor, compositor, que canta o amor verdadeiro do Divino Pai Celestial, MJC. Salve, meu nobre irmão Nelson, grato pelas suas motivações, sempre nos dando força, sempre em união, né? O Nelson é uma pessoa mesmo bem racional, pioneiro, esteve ao lado do nosso mestre também, do nosso pai, Nelson Ferreira, uma pessoa convicta, obediente, persistente, não se afastou da casa do mestre, prova aí com as suas ações. Então o estudante ele prova com ação, por isso que é salvação, salvo pela ação, e condenação, condenado pela ação. Então aqueles que o homem tirou a roupa, aí já quer sentar no trono do homem, tomar conta da casa do homem, mandar na casa do homem, aí esses aí não é de confiança, né, Nelson? É isso aí, meu irmão. Um abraço, Valéria Sampaio, grato pelo apoio também, para as lembranças, viu, Valéria Sampaio? Um abraço para você, um beijão. A professora Berenice de Física Quântica também sempre nos acompanhando, e aí em off dando seus comentários. Obrigado. É uma pessoa também muito simples, muito humilde, é uma pessoa de autoconhecimento, né? Tal qual a Cristina Bantal, né? É isso aí. Um abraço a todos vocês, luz, paz e amor.
ficando por aqui, né? Desejando. Amanhã continuaremos este assunto. E é assim, salve, salve, fui!